A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Querido amigo ouvinte, inicio o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, aqui falando Henrique Fernandes, produtor e apresentador. É sempre com muita alegria que aqui comparecemos para falar sobre livros, autores, ideias que propõem reflexões que consideramos importantes sobre a vida, sobre a morte, sobre o sentido da nossa vida e tantas outras questões. Nos últimos programas temos dedicado alguma atenção a um tema importante, um tema delicado, um tema difícil e, ao mesmo tempo, um tema muito rico, muito valioso, que tem muito a nos ensinar sobre a arte de viver, de enfrentar os desafios, de crescer pessoal e coletivamente, ver a vida a partir de um olhar mais profundo, mais rico, que é o tema da morte. Nem sempre a questão é colocada dessa forma. Isso não é por acaso. A história nos ensina, nos mostra, que o tema sempre ocupou aquele lugar do mistério, do vazio. Portanto, o lugar da exclusão. Não se fala sobre isso. Temos apenas que enfrentar e levar a vida. No campo da saúde, o tema historicamente foi tratado como um tema tabu, um tema que teria o poder de colocar em xeque o saber da ciência, das práticas na área da saúde. E, ao mesmo tempo, o paciente terminal era alguém que não tinha voz, que perdia sua autonomia, sua capacidade de pensar, de refletir, de tomar decisões. Porque, de um modo geral, a morte era esse tema evitado, ignorado, negado pelas sociedades. Até um dado momento, na história da medicina, não se havia ainda parado para fazer, por exemplo, uma pergunta importante. O que os agonizantes têm a ensinar aos médicos, às enfermeiras, aos sacerdotes e às suas próprias famílias? Mas esse cenário começou a mudar a partir de um dado momento. A pergunta, na verdade, amigo ouvinte, aparece em uma obra de uma pioneira nesses estudos, a doutora Elizabeth Kubler-Ross. E é sobre ela que vamos falar um pouco nesse programa, destacando algumas das suas obras e, sobretudo, a sua grande contribuição para uma compreensão mais ampla e mais profunda da morte e do morrer. Essa pergunta que nós traduzimos dessa forma aparece na obra que foi lançada pela doutora Ross no ano de 1969 e se chama Sobre a Morte e o Morrer. Uma obra clássica, uma obra pioneira e que todo profissional e toda pessoa interessada por esses assuntos deve consultar. Uma obra fácil de ser adquirida, é de uma leitura agradável, eu diria. Doutora Elizabeth Kubler-Ross foi uma médica suíça, se formou em medicina em Zurique, nasceu em 1926, tornou-se médica psiquiatra e depois de trabalhar um tempo no seu país de origem, ela se muda para os Estados Unidos. O seu é, inegavelmente, um trabalho que marca a história desses estudos. Uma nova atitude diante da morte, do morrer, mas, na verdade, uma nova atitude diante do paciente. Aquele que está às voltas com o tema da morte. Não só ele, como os seus parentes, seus familiares. Uma nova abordagem, uma abordagem de acolhimento, de escuta, de empatia, de compreensão. Ela é autora daquela famosa abordagem dos estágios do morrer, que ela aprofunda nessa obra, como também nas demais que ela escreveu. Mas eu vou começar compartilhando com você, não um livro dela, que já vamos falar sobre ele. É um livro escrito pelo nosso querido, saudoso Hermínio Corrêa de Miranda, um autor
conhecido entre aqueles que estudam a doutrina espírita conforme as orientações de Allan Kardec. Eu tenho aqui comigo, mas vamos apenas fazer um rápido comentário, uma breve apreciação, particularmente de um capítulo. Vamos lá. O livro se chama, de Hermínio Miranda, A Reinvenção da Morte, da editora La Chatre. Se eu não estiver enganado, o livro foi publicado em 1997, já tem algum tempo. É uma reunião de artigos do nosso querido autor, e o penúltimo capítulo se chama Elizabeth Kubler-Ross, : Ordens de Cima. O Hermínio Miranda tem uma capacidade de escrita que é admirável, e de uma forma elegante, leve, suave, ele nos apresenta a doutora Ross, seu trabalho pioneiro, sua contribuição importantíssima na área da tanatologia, dos estudos sobre a morte. Quando o Hermínio Miranda escreveu esse artigo, a doutora Ross ainda estava viva, ainda estava encarnada, porque ela nasceu em 1926 e veio a falecer com 78 anos de idade, no ano de 2004, no mês de agosto. Ele publicou o livro em 97, então ela ainda estava aqui conosco. Vale a pena ler esse capítulo por várias razões. Primeiro, porque ele nos dá uma visão geral do trabalho dela, como ela começou os seus estudos, como ela veio a se interessar pelo tema da morte e qual foi a sua atitude diante desse tema, diante dos pacientes. Hermínio Miranda se baseia na entrevista de um jornalista, Jonathan Rosen. Ele teve a oportunidade de conversar diretamente com a doutora Ross. Fez várias perguntas, como ela começou o trabalho e assim por diante. E ele já começa o capítulo de uma forma bem curiosa, porque ele diz assim: com alguma força de expressão, posso dizer que acompanhei a carreira da doutora Elizabeth Kubler-Ross, desde o início de sua corajosa campanha para mudar a cara da morte nos Estados Unidos, ou pelo menos desde que ela começou a aparecer na mídia discorrendo sobre a sensível questão. Porque ela começou praticamente no ano de 65, 1966, por essa época. O livro dela sobre a morte e o morrer, que é o livro mais conhecido, foi publicado em 1969. Ela começou, obviamente, um pouco antes. E como diz esse jornalista que entrevistou a doutora Ross, e no qual o Hermínio Miranda se baseia, ele diz assim: o livro sobre a morte e o morrer foi uma declaração de guerra à negação da morte nos Estados Unidos e desencadeou uma revolução nos assépticos corredores da instituição médica. Foi um corte, foi um divisor de águas. É como se ela dissesse através do seu livro impactante: precisamos conversar sobre esse tema, precisamos ouvir o paciente, precisamos falar sobre a morte e acolher a pessoa que lida com esse desafio, porque a morte faz parte do processo da vida. Então, desde 69, com a publicação do livro, a doutora Ross dedicou-se integralmente a essa questão. Então, eu indico esse capítulo do livro do Hermínio Miranda, porque ele vai fazer um caminho interessante nesse artigo, porque a doutora Ross manteve o foco na pesquisa acadêmica, no estudo da ciência, seguindo os protocolos do conhecimento técnico, científico. A obra dela, a sua teoria, recebeu críticas até hoje, várias, mas também é a base para muitos estudos bem recentes e continua sendo, sem dúvida, um conjunto valioso de informações que nos ensinam a ter uma nova atitude diante da morte e do morrer, sobretudo para quem é da área da saúde. Mas a doutora Ross, depois de um certo tempo, e também vamos falar um pouco sobre isso, ela teve como que uma certa abertura para temas espirituais, porque eu vou falar por mim, eu penso assim. Eu entendo que quem se aproxima desse tema com o intuito de estudar, de pensar, de pesquisar, fica muito difícil em algum momento não ter algum tipo de abertura, algum tipo de sensibilidade para o transcendente. Aquilo que
vai além de uma compreensão puramente racional, técnica, protocolar, acadêmica, o que sem dúvida é muito importante, amigo ouvinte. Mas é difícil não ter essa abertura porque você lida com questões que beiram ou já estão com o pé na metafísica, na transcendência. São experiências contundentes, são experiências inusitadas. Há um conjunto vasto de estudos na área da chamada EQM, experiência de quase morte. Os relatos são muito curiosos. Pessoas que se viram fora do corpo ou que relatam detalhes dessa percepção, dando a entender que a mente pode não ser física, que existe uma base não cerebral, não física, não localizada para a mente. E a doutora Ross percorreu, de certo modo, esse caminho. Não na obra citada, a obra primeira dela, de 69. Há uma outra dela que também vamos comentar daqui a pouco. Nessas obras iniciais, ou nos textos iniciais, ela segue mais a abordagem técnica. Apesar de ser uma profunda humanista, de falar com carinho, com afeto dos seus pacientes, das suas experiências emocionais com os seus pacientes, com os familiares desses pacientes que estão enfrentando a morte. Mas ela teve essa abertura e começou a falar de vida após a morte, o encontro com os chamados mortos, as experiências de quase morte. E é sobre isso, não é por acaso, que o Hermínio Miranda comenta no seu capítulo. Por isso vale a pena dar uma olhada. Ele comenta, por exemplo, o Hermínio Miranda, que a doutora Ross, em uma de suas obras, isso é fato, uma passagem que para muitos é um tanto difícil de ser compreendida e difícil de aceitar quando estamos presos a um modelo, a um paradigma materialista. A autora, a doutora Ross, conta que um dia foi visitada em plena Universidade de Chicago por uma ex-paciente morta. Olha o relato. E o Hermínio Miranda comenta nesse capítulo que o jornalista ficou um tanto assim perplexo, surpreso com esse relato, e ele dá vários exemplos desse incômodo do jornalista ao ouvir ela falar de mortos, de fantasmas, anjos da guarda e coisas do tipo. Mas de fato a doutora Ross, como diz Hermínio Miranda, não é pessoa de fazer as coisas pela metade. Depois de mudar o conceito da morte no contexto americano e por extensão mundial, ela resolveu estudar mais detidamente as informações que seus pacientes terminais lhe estavam passando acerca da própria rotina da morte em si. Foi por esse tempo, prossegue Hermínio Miranda, que começaram a surgir depoimentos de outros pesquisadores debruçados sobre o instigante problema da morte. Aí ele vai falar daqueles pesquisadores mais conhecidos no campo da chamada, já citada, experiência de quase morte. Raymond Moody Jr., Melvin Morse, dentre outros. E eles trocaram ideias, a doutora Ross e alguns desses pesquisadores. Por isso também a doutora Ross foi muito criticada por esses seus comentários, por esses seus relatos, que não pareciam corresponder ao conhecimento científico da época. E aí foi, por alguns, considerada como uma pessoa que já não estava no seu juízo. Quer dizer, começou muito bem, 69, 70, mas depois começou a se perder. Muitos chegaram a pensar dessa forma. E o próprio Hermínio Miranda comenta que o jornalista deve ter se despedido da doutora Ross com uma pena infinita dela, coitada. Uma mulher tão brilhante, como se deixou envolver por essas fantasias de sobrevivência do ser, de espíritos manifestantes e coisas desse tipo. Uma pena. Aí o Hermínio Miranda encerra o capítulo dizendo assim: quanto a mim, se o leitor deseja saber da minha opinião, fico com a doutora Elizabeth Kubler-Ross e suas embaraçosas e místicas excentricidades. Também eu sou do ramo. E é assim que ele encerra o capítulo, nesse tom leve e elogioso ao trabalho da doutora Ross. Bom, querido amigo, feito esse comentário indireto da obra através do Hermínio Miranda,
Nós vamos começar hoje a dedicar alguma atenção a um livro em particular da doutora Ross. Não o primeiro dela, que já foi citado, mas é sempre bom repetir. É de 69, Sobre a Morte e o Morrer. Vale a pena consultar esse livro. Mas nós vamos falar de um outro que ela escreveu um pouco depois, mas ainda não tinha tido, se eu não estiver enganado, ainda não tinha tido essa abertura tão grande e nesse nível que o Hermínio Miranda comenta e que vai aparecer em outras obras, abertura para essa dimensão extrafísica da sobrevivência, da possibilidade desse intercâmbio entre o chamado morto e o chamado vivo. Ela conta muitas dessas suas experiências numa obra bem posterior. Eu tenho aqui comigo, vale a pena também consultar. É de 1991, então vejam a distância, 69. Esse outro que vamos começar a apresentar é de 74. E esse outro aqui é de 91, se chama A Morte, um Amanhecer. Aí aqui ela já está plenamente integrada a esses assuntos. Para deixar isso claro, são 4 capítulos. Viver e morrer, a morte não existe, a vida, a morte e a vida após a morte, e a morte dos pais. Aqui ela fala tudo o que ela pensa, tudo que passou a acreditar, todas as suas experiências. Em outros livros também ela comenta isso. Mas vamos voltar aqui, vamos fazer a nossa linha do tempo aqui. 69, a obra clássica dela. E essa obra que eu tenho aqui comigo se chama Morte, Estágio Final da Evolução. É uma obra, eu diria, singular. Eu tenho a segunda edição da editora Nova Era, de 1996. A edição aqui em língua portuguesa. Mas vamos entender um primeiro ponto importante. Esse livro, que ela não escreveu sozinha, mas a coordenação do livro é dela, ela dedica a algumas pessoas queridas que foram importantes na vida dela. E também dedica à sua mãe. Ela diz assim, esse livro é dedicado, depois de citar os amigos, ela diz, em memória de minha mãe, morta exatamente no dia em que este manuscrito foi terminado. Que dia foi esse? 12 de setembro de 1974, portanto, quase 5 anos depois da publicação da sua primeira obra. 12 de setembro de 1974. Esse livro aqui, Morte, Estágio Final da Evolução, vai aparecer um pouquinho depois, em 1975, até porque ela terminou de escrever já no final de 74. E olha que experiência! No dia em que ela terminou o manuscrito, foi exatamente o dia em que a mãe da doutora Ross veio a falecer. Isso tem alguma importância. Vejam como era uma pessoa conectada a essas questões e como que algumas coisas aconteceram na vida dela. Esse livro eu considero muito importante porque ela reuniu alguns estudiosos, alguns especialistas para abordar o tema por vários ângulos. Então nós temos aqui rabinos, temos estudiosos do hinduísmo, do budismo, temos especialistas na área da saúde e todos eles focados em vários aspectos da questão. A doutora Ross apresenta cada capítulo e cada autor do livro, ela mesma apresenta. Escreveu também alguns capítulos e depois ela conclui o livro, além de fazer uma introdução. A propósito, o texto introdutório tem alguns pontos que merecem a nossa consideração. Ela já começa dizendo que a morte sempre existiu e sempre existirá entre nós. Ela é parte integral da existência humana. Exatamente isto que nós comentamos em outros programas, quando falamos dos vários estudiosos do tema da morte aqui no Ocidente. Ela prossegue dizendo que, por essa razão, tem sido sempre um assunto que traz uma profunda preocupação para todos nós. Desde os primórdios da espécie humana, o homem tem refletido sobre a morte, buscando uma resposta para os seus mistérios. Pois a chave para o problema da morte
abre a porta da vida. Veja, amigo ouvinte, como ela já inicia o livro. A chave para o problema da morte abre a porta da vida. Nós vimos com alguns autores que pensar a questão da morte, foi citado Philippe Arrier, falamos também de um teólogo conhecido da atualidade, o José Tolentino Mendonça, seja numa perspectiva teológica, seja numa perspectiva histórica, psicológica, todos estão de acordo com esse ponto. O tema da morte nos permite dar à nossa vida um sentido profundo. Como escreveu Tolentino, e nós vamos repetir, a morte é uma expressão da vida, a mais enigmática, impenetrável e intraduzível das expressões, certamente, mas é no interior da vida que temos de compreendê-la. A morte como que resgata a própria existência, e vai por aí o nosso autor. Da mesma forma, a doutora Ross nos lembra, nos ensina, que para aqueles que procuram entender a morte é uma força altamente criativa. Eu voltei às páginas introdutórias do livro. Os mais altos valores espirituais da vida podem originar-se das reflexões e dos estudos sobre ela. Até porque, como ela lembra, a ideia da morte forma o núcleo de todos os credos, mitos e mistérios. Até por isso ela reuniu representantes e estudiosos das mais conhecidas religiões do mundo para falarem sobre a questão da morte. Não apenas especialistas na área acadêmica, na área da saúde, porque esses diferentes modos de encarar a morte moldam a vida das pessoas. Porque a morte não apenas tem inspirado a imaginação artística, mas também tem influenciado de forma acentuada, ela prossegue, a atitude moral dos seres humanos. E ela se dirige, já no final da introdução, aos seus leitores, a você, a mim, dizendo que ela espera que uma coisa venha à tona neste livro. Todos nós somos basicamente iguais, dividimos os mesmos temores e pesares na hora da morte. Somos pequenos seres finitos que se poderiam ajudar uns aos outros se ousássemos mostrar que nos importamos, se tivéssemos alguma compaixão e, por último, mas não menos importante, deixássemos de ser juízes e tentássemos aprender por que as pessoas se comportam de certa maneira quando estão em crise. Por isso precisamos compreender profundamente tanto o comportamento dos seres humanos em geral, como também sua bagagem cultural e religiosa. E assim ela nos convida à leitura do livro. E nós vamos caminhando para a conclusão do programa de hoje, querido amigo, semeando um tema que nós vamos retomar, pelo menos no próximo programa. Como ela diz no capítulo 4, morrer é fácil, mas viver é difícil. Não acabamos de recordar que o tema da morte nos coloca diante do tema maior, que é a própria vida? Nos convida a uma reflexão madura, profunda, séria, necessária, no interior da própria vida. E ao longo das páginas desse livro, além de oferecer pontos de vista alternativos sobre o tema da morte, rompendo com aquela visão negativa, pessimista, que se expressa pela própria dificuldade de lidar com a morte, além disso, ela nos convida a pensar sobre a vida. Viver é que é difícil. Viver até morrer, seja iminente a sua morte ou tendo um longo caminho a percorrer, é um convite, portanto, que faz uma afirmação da vida. Aproveitar cada segundo de vida. Lá nas últimas páginas do livro, ela vai dizer que a morte é a chave para a porta da vida. É aceitando a limitação de nossa existência individual que somos capacitados a achar força e coragem para rejeitar esses extrínsecos papéis e expectativas e para dedicar cada dia de nossa vida, por mais longa que venha a ser, a evoluir o mais completamente que podemos. Afinal, diz ela,
A morte é o estágio final da evolução nesta vida. Não a morte total, só o corpo morre. O eu ou espírito, ou seja como for que deseje rotulá-lo, é imortal. Você pode interpretar isso de qualquer modo que o faça sentir bem. Fica então a dica da obra, Morte, estágio final da evolução, da doutora Elizabeth Kubler-Ross. Aqui nos despedimos, desejando a você muita paz. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.